Atenção! Este vídeo faz parte de um minicurso chamado O Autismo. Não perca os outros vídeos do minicurso com diversas dicas sobre o autismo e sobre os autistas. Boa aula! Olá, sou Luciana Siqueira e agora nós vamos falar um pouquinho também das habilidades presentes nas pessoas com autismo. Eles aprendem facilmente usando a memória visual, tá? Então, figuras, rotina, tudo que eles possam ver e associar ao que eles vão fazer é muito bom para facilitar a aprendizagem deles. Eles possuem capacidade de memória acima da média. É algo assim que nós ficamos impressionadas, tá? Não somente no meu filho, mas na maioria ali das crianças que eu atendo, elas têm uma memória assim muito acima da média. Concentram-se em áreas de interesses específicos durante muito tempo. Então, eu tenho algumas crianças, a maioria delas, principalmente os meninos, eles gostam muito de dinossauro, de ciências. Então, assim, eles sabem tudo. É algo assim, é incrível como eles vão a fundo, né? Específico, autismo ligado a jogos, autismo ligado a eletrônicos, a programação, né? De softwares. Então, assim, eles pegam uma área específica e eles aprofundam de uma forma, assim, que a gente fala, como pode, né? Então, assim, você vê como que é um conjunto. Tem a memória visual, né? Boa, tem uma capacidade de memória acima da média e tem interesses específicos. Então, aí fechou um tripé para que eles se aprofundem em determinados assuntos. Eles têm paixão por rotinas e pode ser uma forma de fazê-las desenvolverem suas tarefas diárias, acadêmicas e profissionais. Então, a rotina para eles é muito importante, para eles conseguirem desenvolver todas essas áreas. São atentas a detalhes e à exatidão. Em alguns casos, raros, mas existem, gostam de abraçar e beijar. Bom, agora vamos falar um pouquinho de diagnóstico. O pró-diagnóstico do autismo deve ser realizado por equipe multidisciplinar, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, nos primeiros anos de vida da criança, que é muito importante devido à plasticidade cerebral. Então, esta equipe ela vai fazer uma avaliação dos sintomas, acompanhar essa criança e dar um pró-diagnóstico. São realizadas avaliações dos sintomas, avaliações do comportamento, entrevista com os pais, professores. A escola, os professores são muito importantes. Olhar, observar essa criança, fazer relatório, chamar os pais, entregar um relatório. Um professor não vai chegar e falar para uma família, o seu filho tem autismo. Não, não é isso. Mas ele vai fazer relatórios informando que aquela criança apresenta tais comportamentos e sugerir, orientar essa família. Olha, procura um fonoaudiólogo, né? Dependendo da área, ele está com um determinado atraso na fala, ou então, mãe, ele não está conseguindo pegar na caneta, eu já tentei um plano A, B e C e ele não foi, né? Vamos tentar um terapeuta ocupacional para ajudar, vamos marcar um pediatra, né? Então é muito importante que os professores tenham esse olhar atento, façam relatórios, chamem essa família e orientem. E também os cuidadores, né? Que são pessoas que sempre estão muito presentes ali com as crianças. Após o tempo indicado pelo profissional, por essa equipe multidisciplinar que está ali avaliando essa criança, eles fazem relatórios, então junto ao relatório desses profissionais, junto com o relatório da escola, e eles orientam a família a levar para os médicos, fecharem então aí sim esse diagnóstico, porque apenas o médico pode emitir o laudo para os fins legais de direito que a lei favorece. A lei que rege aí, né, o direito do autismo é a Lei 12.764 de 2012 da Berenice Piana, que nós vamos falar em momento oportuno sobre ela.
A intervenção precoce no autismo, né? Ainda falando sobre a intervenção precoce e o diagnóstico. Diante de qualquer atraso do desenvolvimento, mesmo ainda não tendo o diagnóstico, eu bato sempre nessa tecla, vocês vão me ouvir falar isso até o final do nosso curso, é muito importante o encaminhamento para as terapias, pois acelera o desenvolvimento da criança e minimiza os atrasos. Quanto mais cedo uma criança é estimulada, melhores serão os resultados a longo prazo, porque na primeira infância temos uma enorme neuroplasticidade cerebral, ou seja, mais conexões que são moldadas no cérebro, facilitando a aprender coisas novas com rapidez e facilidade. Hoje, o DSM-5 lista 3 níveis diferentes de TEA, determinados de acordo com a quantidade de suporte que o indivíduo necessita. Autismo é autismo para todos e cada um deve receber o suporte que precisa. Então, atualmente nós não usamos mais nível leve, moderado ou severo, né? Nós usamos nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, porque autismo é autismo, tá? Então, assim, essa história de rotular, que tipo de autista que ele é? É autista leve? Então é tranquilo. O que é tranquilo para você? Te garanto que ter um autismo leve não é tranquilo. Tá? Ou então, é autismo severo, já chega com esse rótulo lá, aí já assim, a instituição de ensino, é severo, não aprende, você está limitando, você conheceu aquela criança, e o que é um autismo severo? Quando que se enquadrava em um autismo severo? Então, assim, hoje nós não usamos mais leve, moderado e severo, tá? E nós usamos essa classificação para determinar a quantidade de terapia que aquela criança, aquele adolescente, que aquele adulto precisa, tá? Então, os níveis são para os profissionais, tá? Porque ali o médico, né, a equipe multidisciplinar viu tudo aquilo, fez os relatórios, mandou para o médico conversou com aquela família, leu os relatórios, fez as consultas com essa criança, ele vai ver, nossa, olha aqui, a intensidade é nível 2, então ele vai receber uma quantidade de terapia X, é nível 1, é Y, é nível 3, é X mais Y. Então, é para o profissional determinar a quantidade de terapia que aquela criança precisa, tá? Então, vamos parar de rotular. Autismo é autismo. E, às vezes, o nível 1 é tão difícil quanto o nível 3, né? Então, que nem eu falo, né? As pessoas, elas conseguem identificar uma pessoa com deficiência somente quando é uma deficiência física. E a deficiência, né, neurológica, ela é muito difícil da gente medir. Então, eu vou comparar a algo físico, né? Quando você tem um braço que não mexe, né? Aí diziam, então, que é o autismo severo, porque aquele braço não mexe. Ou então, a mão não mexe, é um autismo moderado. O dedinho não mexe, é um autismo leve. Mas qual o comprometimento desse dedinho que não mexe? Perde a força, né? Então, assim, tudo está ligado. Então, talvez para terapia, né, para fisioterapia que eu faria para esse dedinho, é uma fisioterapia. A fisioterapia que eu faria para aquela mão é outra, para aquele braço é uma outra. Então, assim, talvez assim, ligando a parte física, consegue visualizar isso, né? Então, não usamos mais esses níveis leve, moderado e severo. Hoje, então, o nível 1 significa que aquela pessoa com autismo requer suporte, né? E quais são os sintomas? Geralmente ela tem dificuldade em iniciar interações sociais. Ela é verbal, mas ela não consegue se comunicar, ela não consegue iniciar aquela comunicação. Ela fala, né? Ela responde às vezes o que pergunta, mas se não perguntar nada, ela entra muda e sai calada. Ela não consegue fazer amizades, ela não tem amigos, é uma criança que vive isolada na escola, prefere
prefere manter-se sozinho, né? Tem hiperfocos, muitas vezes gosta de colecionar as coisas, coleciona carrinhos, coleciona bonecas, coleciona embalagens de vazias, né? De shampoos, de condicionador. Nível 2, requer suporte substancial. Nós temos diferenças mais significativas na comunicação. Essas crianças são pouco verbais. Iniciação e resposta reduzida a interações sociais. Comportamentos restritos e repetitivos, que interferem no funcionamento diário. Então, elas se desorganizam completamente devido a ter tido algo ali que ela não consegue, por exemplo, chegar no trabalho, que ela não consegue ir para a faculdade, porque ela teve algo ali que desregulou, né, naquele comportamento, porque ela tem um hábito. Então, aqui é um nível 2. E pouca noção de perigo. Essas crianças, esses adolescentes, às vezes têm pouca noção de perigo, né? Então, para atravessar uma rua, ou então está extremamente distraído que não olha um farol. Esse é o nível 2, que requer o suporte substancial. E o nível 3, que requer muito suporte, né? Que requer suporte dos cuidadores, que não podem se distanciar, as terapias são mais intensas ainda, né? Eles têm dificuldades graves na comunicação social e são não verbais. Iniciação muito limitada nas interações sociais, comorbidades associadas, nenhuma noção de perigo, né? Não é mais aquele caso, né, que pode esquecer de um semáforo. Não, ele não tem nenhuma noção de perigo mesmo. Métodos incomuns de atender às necessidades sociais e responder apenas a abordagens muito diretas. Então, esses são os 3 níveis que hoje o DSM-5 lista para a classificação do autismo.